Boa tarde. Conclave. A eleição para eleger um novo Papa começará em 7 de maio, informa o Vaticano. Fraudes no INSS. Carlos Lupe diz que sabia o que estava acontecendo. Donald Trump é o pior presidente nos primeiros 100 dias de mandato nos últimos 80 anos, aponta a pesquisa americana. Em Roma, milhares de pessoas visitam o túmulo do Papa Francisco, à espera do conclave. Um apagão afetou toda a Península Ibérica nesta segunda-feira. O tarifaço e o fundo ambiental são prioridades dos chanceleres do BRICS. Prisão de Fernando Collor. Ao alegar problemas de saúde, defesa pede ao STF prisão domiciliar. E também, presidente palestino nomeia vice da OLP pela primeira vez. O BTM está no ar. E a gente já começa falando que a defesa de Fernando Collor de Mello voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente vá para uma prisão domiciliar. Isso alegando, por meio de um laudo médico, que o ex-presidente tem comorbidades. A defesa de Fernando Collor de Mello voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente vá para a prisão domiciliar, alegando por meio de um laudo médico que Collor tem comorbidades. Fernando Collor de Mello foi preso na madrugada da sexta-feira, 25 de abril, em Maceió, após o ministro Alexandre de Moraes rejeitar o último recurso da defesa contra a condenação do ex-presidente. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um processo derivado da Operação Lava Jato, que tem como base uma denúncia apresentada em 2015 pela Procuradoria-Geral da República. No mesmo dia da prisão, o STF formou maioria de votos para manter a prisão de Collor. Na manhã deste sábado, 26 de abril, o ministro Gilmar Mendes retirou o pedido para que ocorra no plenário presencial da Corte a análise da decisão que determinou a prisão, ou seja, o caso vai voltar a ser analisado no plenário virtual, que será reaberto para a retomada do julgamento nesta segunda-feira, 28 de abril. Ainda no sábado, a defesa de Collor enviou um relatório médico ao STF solicitando a prisão domiciliar do ex-presidente por alegar problemas de saúde. Segundo o documento, Collor tem doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Um pedido similar já havia sido feito antes. Em audiência de custódia, o juiz perguntou a Collor se ele tinha alguma doença ou fazia uso de medicamentos, mas o ex-presidente negou. A idade avançada de Collor, que tem 75 anos, também foi citada no relatório médico. Abre aspas. O peticionante comprova a partir de relatório médico elaborado por expert que o acompanha há anos, que está acometido e em tratamento de comorbidades graves. Fecha aspas, diz a defesa. Milhares de pessoas visitaram neste domingo, dia 27, o túmulo do Papa Francisco em Roma, um dia após uma despedida multidionária. E enquanto uma pergunta paira sobre a cidade eterna, quem substituirá o primeiro pontífice latino-americano? Milhares de pessoas visitaram neste domingo o túmulo do Papa Francisco. O Santo Padre foi enterrado na véspera na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. De acordo com a imprensa italiana, mais de 10 mil pessoas fizeram fila desde o início da manhã deste domingo para o primeiro dia de visitação da sepultura do jesuíta argentino. Senti a necessidade de estar aqui esta manhã, às 5 horas, para ficar na fila. Era algo que eu tinha que fazer. Ele foi um grande homem, realmente nos deixou uma mensagem poderosa, um chamado para ajudar os necessitados, os pobres. Um grande Papa. Queremos ver o lugar onde Papa Francisco está, então estivemos no funeral ontem, e agora gostaríamos muito de rezar com o Papa. Em meio ao momento de tristeza, uma pergunta segue na cabeça dos fiéis católicos. Quem substituirá o primeiro pontífice latino-americano? A data do conclave para eleger seu sucessor
pode ser anunciada nesta segunda-feira, após uma nova reunião de cardeais que rezaram neste domingo na Basílica de Santa Maria Maior. Eu acompanho Francisco desde 2013. Costumava ir às audiências na Sala Paulo VI, na praça, em todo lugar. Sua simplicidade fazia a gente olhar para ele como um vizinho. O mais bonito é que ele transmitiu tanta confiança aos jovens. É uma pena a sua morte. O túmulo do 266º Sumo Pontífice é um reflexo da imagem da simplicidade que ele desejou projetar em vida. Fica na lateral do templo do século V, local de uma antiga estante para castiçais, entre dois confessionários. Francisco escolheu este lugar por sua proximidade com a imagem da Virgem Maria, Salus Populi Romani, a quem orava antes e depois de cada viagem. Ele foi o primeiro Papa a ser enterrado fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903. Mudando de assunto agora, porque diante da investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que expôs um esquema bilionário de desvios em aposentadorias e pensões do INSS, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que sabia o que estava acontecendo. A operação sem desconto, deflagrada no dia 23 de abril, investiga descontos irregulares efetuados por associações conveniadas ao INSS, com desvio estimado em mais de 6 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024. O presidente Lula determinou a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefano, indicado e defendido por Carlos Lupe. Diante da investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que expôs um esquema bilionário de desvios em aposentadorias e pensões do INSS, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que sabia o que estava acontecendo. A operação sem desconto, deflagrada no dia 23 de abril, investiga descontos irregulares efetuados por associações conveniadas ao INSS, com um desvio estimado em mais de 6 bilhões entre 2019 e 2024. O presidente Lula determinou a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, indicado e defendido por Carlos Lupe. O ministro da Previdência Social reconheceu que houve lentidão na implementação de medidas para combater as fraudes no INSS. Lupe também negou qualquer omissão de sua parte e afirmou não se sentir desconfortável em permanecer no governo de Lula. Abre aspas. No governo, tudo é demorado. Eu sabia o que estava acontecendo, das denúncias. Eu sabia que estava havendo um aumento muito grande, que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso e comecei a me irritar pela demora. Só que o tempo no governo não é o tempo de uma empresa privada. Fecha aspas, declarou o ministro. Questionado sobre o motivo pelo qual a discussão sobre os descontos nas aposentadorias, levantada no Conselho Nacional de Previdência Social em junho de 2023, pela conselheira Toni Galletti, foi barrada e só entrou na pauta em abril de 2024, Lupe explicou que o assunto não voltou à tona porque a conselheira não o retomou. Abre aspas. A partir da fala dela, pedi ao presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e ao diretor de benefícios, André Fidelis, que também faziam parte do Conselho Nacional de Previdência Social, que começassem a examinar isso. Era apenas uma fala, uma argumentação, não tinha documentos. Aí foi passando o tempo e o diretor de benefícios não apresentava nada. Eu demiti e nomeei o Vanderlei Barbosa para o lugar dele. 3 meses depois, Vanderlei me apresentou o relatório. Fecha aspas, declarou Lupe. Tônia Galletti era representante dos aposentados e pensionistas no conselho, que se reúne mensalmente, e relatou ter levado o problema ao ministro antes da reunião do conselho. Sobre isso, Lupe admitiu que não foi só Tônia que falou a ele sobre o assunto, mas várias pessoas. Abre aspas. A nossa ouvidoria recebeu várias denúncias. Uma coisa é falar, outra coisa é ter fatos concretos para serem investigados. Fecha aspas, disse Lupe. Questionado sobre não ter reagido em 2023, o ministro disse que, abre aspas, quem é omisso não demite ninguém. Esse desconto associativo existe há muitos anos e sempre teve muita denúncia na ouvidoria. Pela primeira vez, o nosso governo
A CGU, a PF, o Ministério da Justiça e a área de inteligência da Previdência, que recebe as denúncias, começaram a apurar. Fecha aspas, afirmou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O tarifaço promovido pelo governo americano e o Fundo Ambiental serão temas prioritários dos chanceleres do Grupo BRICS. Eles estiveram reunidos ontem e se reunirão hoje no Rio de Janeiro. Os desdobramentos da guerra tarifária e a pressão sobre os países mais ricos para aumentarem investimentos em fundos de combate às mudanças climáticas são dois temas prioritários para a presidência brasileira do BRICS. Foi o que afirmou neste sábado o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Maurício Carvalho Lírio. O embaixador também é Sherpa do Brasil no bloco, que reúne 11 países, entre eles China e Índia. Os Sherpas são interlocutores que desempenham um papel estratégico na articulação de acordos, definição de agendas e mediação de interesses entre os países membros do bloco. Esses dois temas e outros serão abordados no encontro entre os chanceleres do BRICS nos dias 28 e 29 no Rio de Janeiro. Os ministros estão negociando uma declaração com vistas a reafirmar a centralidade, a importância do sistema multilateral de comércio e, portanto, das negociações comerciais multilaterais como eixo principal de atuação nessa área do comércio. Nós estamos negociando para os líderes uma declaração justamente sobre financiamento do combate à mudança do clima. Então, esse é um tema central, será também discutido pelos chanceleres, porque discutirão justamente o reforço da governança global, e um dos elementos centrais da governança global é o regime de clima, de combate à mudança do clima, e, obviamente, a questão do financiamento é absolutamente central em combate à mudança. Entre as propostas está a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, com o objetivo de movimentar economias de baixo carbono. Países ricos, com histórico poluente muito superior aos demais, teriam de se comprometer a investir mais recursos na manutenção do fundo. Segundo o embaixador, outro tema que estará no centro das discussões é a reforma do Conselho de Segurança. Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver aqui no nosso jornal Conclave. A eleição para eleger um novo Papa começará em 7 de maio, informa o Vaticano. E também, Trump é o pior presidente nos primeiros 100 dias de mandato nos últimos 80 anos, aponta a pesquisa americana. O intervalo é rápido, voltamos já. Jornal Mundial, compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Nesta semana também, na quinta. Sábado News, todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Temos de volta, seja muito bem-vindo você que chega agora aqui no nosso jornal. E agora a gente vai falar sobre o Donald Trump, ele que tem a menor taxa de aprovação nos primeiros 100 dias de mandato de qualquer presidente nos últimos 80 anos nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa IPSOS, encomendada pelo canal de TV ABC News e o jornal Washington Post, o levantamento mostra a rejeição às políticas econômicas de Trump e temor de recessão entre a maioria dos americanos. Saiba todos os detalhes da pesquisa nesta reportagem. Donald Trump tem a menor taxa de aprovação nos primeiros 100 dias de mandato de qualquer presidente nos últimos 80 anos nos Estados Unidos, segundo pesquisa IPSOS, encomendada pelo canal de TV ABC News e o jornal Washington Post. Apenas 39% dos entrevistados disseram aprovar a forma como Trump está conduzindo seu trabalho como presidente.
enquanto 55% disseram desaprovar. Outros 5% não responderam. O recorde anterior de menor aprovação para um presidente em 100 dias de mandato, em pesquisas que datam de 1945, era de Trump em 2017, com 42%. As principais críticas a Trump são sobre a economia, que ele promete recuperar. 72% disseram acreditar que é muito ou pouco provável que suas políticas econômicas causem uma recessão no curto prazo. 73% disseram que a economia está em má situação. 53% afirmaram que ela piorou desde que Trump assumiu o cargo e 41% disseram que suas finanças pessoais também pioraram. 72% afirmaram que os preços, que Trump, como candidato, prometeu conter, estão subindo. 71% disseram ver as novas tarifas como fator negativo na inflação dos preços. E apenas 31% dos entrevistados disseram aceitar o argumento de Trump de que a economia sairá mais forte no longo prazo. As avaliações negativas vão além da economia. 65% disseram que a administração Trump está tentando evitar cumprir ordens de tribunais federais e 64% afirmaram que ele está indo longe demais ao tentar expandir os poderes presidenciais. 72% disseram não acreditar que sua administração respeita o Estado de Direito. Sobre as políticas de imigração promovidas por Trump, 53% afirmaram que desaprovam as medidas. Um grande apagão impactou toda a Península Ibérica nesta segunda-feira, dia 28. E forçou a paralisação do tráfego ferroviário na Espanha. Partes do sul da França também foram brevemente afetadas. Um apagão de grandes proporções atingiu Espanha e Portugal nesta segunda-feira. A interrupção da energia afetou o transporte público e a rede de celular. Partes do sul da França também foram brevemente afetadas. A operadora espanhola Rede Eléctrica alertou que levaria entre 6 e 10 horas para restaurar totalmente o serviço. A companhia também pediu para que se evitasse especulações sobre a causa do apagão, que ainda está sob investigação. Em Bruxelas, a Comissão Europeia afirmou que está em contato com as autoridades portuguesas e espanholas para compreender as causas subjacentes do apagão. Tanto em Madrid, no centro da península, quanto em Barcelona, no Nordeste, muitos moradores saíram às ruas com os celulares na mão, em busca de cobertura. Muitos semáforos não estavam funcionando, o que gerou engarrafamentos. O sistema de metrô também foi interrompido e a Direção-Geral de Trânsito pediu aos moradores que evitassem circular na medida do possível. Em Portugal, a operadora nacional da rede elétrica REN confirmou o corte massivo de luz. De acordo com vários relatos, a queda de energia afetou vários bairros de Lisboa, cujo sistema de sinalização deixou de funcionar. A imprensa local acrescentou que pelo menos 4 trens da malha do metrô da capital portuguesa tiveram que ser evacuados. Na França, a queda de energia atingiu o País Basco e durou pouco tempo. A operadora de rede francesa anunciou que havia restaurado a energia. O Vaticano afirmou que o conclave para escolher o sucessor do então Papa Francisco vai começar no dia 7 de maio. Os cardeais se reuniram ontem para determinar os detalhes da votação. A Igreja Católica vai começar a eleger um novo líder para seus 1 bilhão e 400 milhões de seguidores. O Vaticano anunciou nesta segunda-feira que o conclave para determinar o sucessor do Papa Francisco começará em 7 de maio. Na quarta-feira da semana que vem, os cardeais participarão de uma missa solene na Basílica de São Pedro. Após a cerimônia, aqueles com direito a voto, ou seja, com menos de 80 anos, se reunirão na Capela Sistina para uma votação secreta que pode durar vários dias. Espero sinceramente pela continuidade das políticas de Francisco, porque dado tudo o que ele fez, acredito que a continuidade seria melhor para a Igreja como um todo. O Museu do Vaticano anunciou o fechamento da majestosa sala do Palácio Apostólico para organizar a eleição, que desperta fascínio há séculos. Dos 135 cardeais eleitores, 80% foram nomeados por Francisco. Claro que ognuno è una persona a sé, ma tutte le É claro que cada um é uma pessoa, mas todas as portas que o Papa Francisco abriu à esperança, aos marginalizados, aos pobres, são uma igreja aberta, voltada para o exterior e não fechada.
Espero que esses valores sejam reavivados e claramente expandidos. Uma igreja verdadeiramente inclusiva. Uma chiesa veramente inclusiva. Espero que seja nomeado um Papa que siga os passos de Francisco. Ao mesmo tempo, gostaria de um Papa negro. O primeiro pontífice latino-americano foi enterrado no sábado, após uma despedida solene na presença de líderes internacionais e 400 mil pessoas no Vaticano. Ainda que no internacional, o presidente palestino Mahmoud Abbas nomeou Hussein Shekin para o posto de número 2 da direção da Organização para a Libertação da Palestina. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, nomeou neste sábado um conselheiro próximo como vice-presidente da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. O novo posto foi criado formalmente por iniciativa do próprio Abbas, de 89 anos. Al-Sheikh, de 64 anos, é um veterano do movimento Fatah, ao qual pertence Abbas e força predominante na Autoridade Palestina. Passou mais de 10 anos em prisões de Israel entre o fim dos anos 70 e início dos anos 80. Em 2022, foi nomeado secretário-geral do Comitê Executivo da OLP e chefe de seu departamento de negociações, um cargo importante que mostra sua proximidade com Abbas. Segundo Aref Jafal, diretor do Observatório da Democracia e das Eleições no Mundo Árabe, a criação do cargo de vice-presidente da OLP busca preparar a sucessão de Abbas. A criação do posto de número 2 da organização foi concretizada após anos de pressão internacional para reformar a organização, no momento em que países árabes e do Ocidente desejam que a Autoridade Palestina tenha um papel na governança de Gaza após a guerra. A OLP é uma organização que reúne diversas facções palestinas, com exceção dos movimentos armados Hamas e Jihad Islâmica, que estão em guerra com as forças de Israel em Gaza. E assim a gente encerra o BTM de hoje. Para rever nossas reportagens e essa edição, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @DayMundialUFC. Amanhã estamos aqui de novo, se Deus quiser. Tchau, tchau e até amanhã.